Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, nós estamos falando sobre a Idade Média. Então, o que foi essa Idade Média? Ela está localizada entre os anos 476 e 1453, que tem essa nomeação Idade Média, tá, pessoal? Então, ela engloba outros períodos, outras idades, né? Como antiga, média, moderna e contemporânea. A Idade Média é dividida pelos historiadores em duas etapas, certo? Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela vai do século V ao século X. E a Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV, tá? Devemos lembrar que a piramidezinha que a prof sempre faz para vocês, no topo, o rei, abaixo do rei, nobreza e clero, abaixo da nobreza e do clero, cavaleiros e senhores, e logo abaixo, soldados, camponeses e servos, tá? Daquele período. Já na antiguidade, durante a Idade Média, ela passava por transformações, né? Então, começou a ter essa desagregação do Império Romano. Então, o feudalismo estava em formação, então ele estava em um processo de formação nesse período, o feudalismo, tá? Então, a Baixa Idade Média foi um período do auge dentro do feudalismo, no qual a Europa começou a sofrer transformações oriundas do renascimento urbano comercial, onde eles acreditavam estar vivendo o momento de renascimento, né? Intelectual, científico, artístico. Isso leva a incluir eles uma ótica renascentista, né? na Idade Média. Era um período ruim para o feudalismo, então para a antiguidade esse não foi um período muito bom, tá? Dando um atraso na integração e no progresso humano, tá? Já no feudalismo, esse é um termo para toda a organização social, para todo o grupo, tá? Aonde tem os exemplos dos feudos, né? A floresta, um rio, um campo, a igreja, esse processo da formação do feudo, tá? Então, ela tinha uma organização social, política, cultural, ideológica, econômica, tá? Que existiu na Europa durante a Idade Média, então durante o século XV ao século X. Esse conceito explica a estruturação da sociedade na Europa Ocidental e a organização que ela representa e existiu na sua formação clássica, entre os séculos 11 e 12 e 13, aproximadamente o aspecto econômico pode-se dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola e na exploração servil dos camponeses. Então, eles eram uma base de campo e trabalhos gratuitos de servos, aonde eles tinham que servir ao rei a grande quantidade da produção que eles colhiam, né? Do que eles arrecadavam nesse período. O senhor feudal, o dono das terras, permitia que os camponeses ficassem nelas, desde que essas cultivassem, entregasse a parte que tinha produzido àquele. Então, basicamente, foi o que eu havia falado. O feudalismo tinha aquele feudo. Esse feudo, ele tinha um dono específico, que seria o senhor feudal, o rei, podemos assim dizer, para vocês estarem entendendo um pouquinho melhor, aonde essas terras eram divididas entre a minoria, né, da sociedade, entre os camponeses, aonde eles poderiam plantar, colher o que eles quisessem,
Só que o que eles escolhiam, eles tinham que entregar uma parte para esse senhor feudal. Então ele vivia a custas desses camponeses, aonde também haviam servos dentro desses campos, né? Desses camponeses. Já a igreja também foi uma grande influenciadora nesse período, né? Então, esse âmbito religioso, a igreja era católica, tá? A dona da grande influência, uma vez que seu poder chegava a atingir as decisões. Então, a igreja, ela tinha muito direito de decidir todas as coisas, de também teve períodos dentro da história de financiamento das guerras. Ela teve muita importância para esse período, onde ela também era dona de muitas coisas. A gente sabe que a igreja, ela sempre foi nesse período um lugar muito rico, tá? Então, ela tinha também elaborar construções, ideologia que justificava as desigualdades do mundo feudal na visão estipulada por ela, né? Estipulada pela igreja. Então ela via que tinha mudanças de vidas, de sociedades, de classes. Ela acabava vendo isso também, que às vezes queria achar uma solução para isso, né? Abraçada pela pobreza, pela nobreza, os servos cumpriam seu papel para uma designação divina, para algo diferente dentro da igreja. Então a gente tem que pensar que a igreja católica naquele período era algo muito poderoso também, tá? Toda a Europa era católica, basicamente todos, né? Aonde ela tinha o poder de estar controlando muitas coisas, ela tinha muito poder financeiro e tudo mais também. Isso que eu falei para vocês é uma introduçãozinha, tá? Do que eu deveria ter falado na aula passada para vocês. As atividades dessa semana é só copiar esse resumo e ter anexado em seu caderno, tá? Então, copiar ou imprimir e ter dentro do seu caderno de história, tá, pessoal? Então, essa é a atividade de vocês essa semana, registrar o conteúdo dentro do caderno. Professora, mas tem a imagem no resumo. A imagem onde está mostrando o exemplo do feudalismo não tem a necessidade de estar copiando, mas aonde mostra a classe da pirâmide, o rei, os nobres, cavaleiros, soldados, sim, eu quero que tenha registrado no caderno de história, tá bom? Um beijo, se cuidem!